Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos em mais uma tarefa na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Então, convido a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que estejam à vontade, pois a gente já está começando o nosso plantão de oração. Peço também que eleve o pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre amado, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, ao nosso mentor individual e ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, para que nos auxilie em dar início em mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus. E a gente sempre começa com uma mensagem de preparação do ambiente, onde a gente está estudando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico e ditado pelo Espírito de Emmanuel. A gente está estudando de forma sequenciada e hoje, então, é a lição de número 64 e tem como título êxito. Então vamos ver o que a lição nos ensina. Então diz assim: êxito. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus, isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 7. E continua assim: muitos companheiros perdem recursos, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas, para cultivá-la, esperam a execução de negócios imaginários, a aquisição de poder, a posse do ouro fácil ou a chegada de prêmios fortuitos. E complicando a própria estrada. Observem-se de chofre em presença da morte, quando menos contavam com semelhante visita. Entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. Não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, não se enfileirou entre os maiorais da época. Aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Repara, Jesus, e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. A colheita não precede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. Sirvamos ao bem, simplificando o caminho, de vez que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, porquanto, se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor, no momento oportuno. Olha que lição maravilhosa, né? Então ele fala do êxito, né? Que todo mundo quer ter êxito na vida, né? Em todas as situações, em todos os ramos, né? Mas aqui no início, como ele falou aqui no Evangelho de João, que se a gente, né, estiver nele, ele também vai estar em nós e nós vamos poder pedir tudo que a gente quiser e a gente vai ser atendido. Mas temos que ser como a doutrina ensina, ter aquela fé raciocinada, de que a gente acredita porque a gente entendeu, não porque a gente está com medo, não porque fulano falou, né? Então ele fala aqui, ó, que muitas pessoas perdem, né, oportunidade, recurso, porque esperam, né, ter êxito, né? Ter êxito de alguma forma para poder fazer o bem, e não é isso, né? Que nem ele fala assim, que às vezes as pessoas têm sonhos mirabolantes e depois eles acabam se frustrando, né? Por causa da mania de grandeza, porque não tem o seu êxito, não, vamos dizer, não dá certo em tudo, né? Então, ele explica também que os interessados na lavoura, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se esforçar.
esforçar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cultivar, né? E não ter aquela imaginação, quando eu ganhar na loteria, aí eu vou ajudar fulano, ciclano, beltrano. Não, não é isso. É como ele falou aqui na lição também no finalzinho. E a gente tem que primeiro, né, não pensar, como é que ele fala aqui, a gente não tem que pensar em ganhar para depois fazer, a gente tem que fazer para depois ganhar, né? Então, aqui ele fala também que tem muitos que querem, eu vou fazer esse negócio porque lá na frente eu vou ter esse retorno. E não é bem assim. O êxito que a gente tem que ter em todos os ramos da nossa vida, tanto intelectual, espiritual, né, material, a gente tem que se esforçar. Porque, como a gente costuma falar, né, nada cai de graça do céu, né? Nada cai do céu e nada é de graça. Né? Do céu cai chuva, que é uma bênção para que possa nos auxiliar. A chuva nos auxilia na lavoura, tudo, mas a gente tem que se esforçar. Não é só deixar a chuva lá e você não carpir nada para não plantar. Aí não vai acontecer nada. Nós temos que, né, como diz o outro, arregaçar a manga e fazer o melhor que a gente possa. Né? Porque muitas vezes a própria pessoa complica a sua estrada. Não, eu quero fazer isso porque eu quero ter isso lá no fim. Então, às vezes, acabam atropelando e muitas vezes ainda acabam encontrando a morte no meio do caminho, né? E aí passa para o outro lado frustrado, né? Com revolta. A gente sabe isso porque, né, quem trabalha numa casa espírita sabe que nós temos irmãos desencarnados que às vezes vêm pedir socorro e eles ainda estão muito assim, é, não entendem o que aconteceu, ainda acham que estão na carne e querem voltar para continuar fazendo as mesmas coisas de maneira equivocada. Então, é um trabalho que a gente tem para poder mostrar para esse irmão que ele já não faz mais parte do plano Terra e que aquilo lá adiantou a sua passagem. Mas Deus, na sua misericórdia, ele sempre dá uma outra oportunidade, que nem está falando aqui, a gente não pode perder as oportunidades de fazer o bem, né? De fazer para depois ganhar e não ganhar para depois fazer. Porque hoje em dia a maioria das pessoas tem essa visão, eu quero ganhar para depois fazer. E às vezes não tem esse êxito todo, né? Então, às vezes na sua própria vida acha que é como que fala? Um desafortunado, que Deus esqueceu deles, mas Deus não esqueceu de ninguém. Ele só te deu livre-arbítrio, te deu raciocínio para que você usasse da melhor maneira e para o bem. E muitos não entendem isso, que você precisa, né, se esforçar, a ação é muito importante. E é como a lição aqui nos fala, né? Que às vezes aqueles que recebem heranças, eles acabam perdendo tudo, porque não sabem administrar, não entendem esse êxito, querem o êxito antes de fazer alguma coisa em prol, né? E em prol até deles mesmos, né? Então, e aqueles que ainda encontram a morte no meio do caminho, aí ficam mais revoltados, aí depois querem voltar na carne e aí não há mais tempo. Aí precisa primeiro, né, se melhorar, porque a gente pode evoluir, né, também nos dois planos, mas aí vai depender do nosso processo reencarnatório, o que a gente viveu. Por isso que Jesus pediu para que a gente orar e vigiar, fazer o bem sem olhar a quem, né? Porque tudo que a gente pede, a gente vai ter de acordo com o nosso merecimento. E Jesus mesmo ele disse que nós podemos ser essa luz que vai iluminar o nosso caminho. Então, quando a gente precisa assim, ter êxito, a gente tem que entender isso, que nós aqui na Terra somos todos aprendizes. Então, todo mundo está aqui para aprender as coisas espirituais, para colocar em prática. Porque aqui na própria lição, ele deu o exemplo do nosso Mestre Jesus, né? Que ele foi o que deu mais exemplos dignos e honestos. Ele disse que a gente podia fazer tudo com amor, sem precisar partir para a violência, sem precisar partir para as coisas erradas, não é? E ele, né? Ele não, ele mostrou para a gente e, no entanto, ele que não fez mal nenhum, a gente sabe a saga de Jesus o que tornou, não é? Mas mesmo assim, ele não perdeu o foco, que era o quê? Auxiliar a gente, não é? Ele semeou a semente do amor puro, ele colocou em cada
alma do povo. E a gente viu que, olha, se passaram mais de 2000 e nós ainda cultivamos os seus ensinamentos. E quem consegue entender e colocar em prática, ele vê uma vida melhor, um futuro melhor, né? Porque se a gente seguir os exemplos de Jesus, ele não ganhou para depois semear, ele semeou para depois ganhar. E ele teve o fim que teve, porque nós não compreendemos na época, né, tudo aquilo que ele veio fazer. Então, né, a gente pede para que o exemplo de Jesus, né, nos sirva de exemplo mesmo para a vida toda, porque ele não fez mal nenhum, ele não prejudicou ninguém, muito pelo contrário, ele só veio ensinar como que a gente poderia fazer as coisas com amor. Ele veio nos ensinar o amor verdadeiro e veio falar também do mundo espiritual, porque ninguém, né, conhecia, ninguém entendia. E muitos até hoje duvidam. Então, quando a gente quer ter êxito, a gente tem que lembrar os ensinamentos de Jesus e tentar colocar em prática no dia a dia e ver o exemplo que ele nos deixou. Ele, no todo o período que ele passou encarnado aqui, ele deu-nos exemplo de muito amor, de dedicação, de ação, né, de atividade. Então a gente tem que entender que a gente não vai ter êxito se a gente não arregaçar as mangas e a luta. Mas a gente tem que entender que tem que ser a luta no caminho reto do bem, né? Porque senão a gente, né, vai ter as consequências, como Jesus mesmo disse, que nós temos o livre-arbítrio, que nós temos poder de escolha, escolha o que você quiser. Ele também disse que a gente pode plantar o que a gente quiser, mas a gente tem que entender que só nós vamos fazer a colheita e nós vamos colher exatamente o que a gente plantou. Então, o êxito está aí, de você entender essa máxima de Jesus, né? A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória e você é responsável pelos seus atos. Então, é isso que você tem que pôr em mente. E o êxito tá justamente nisso, de você entender isso, para que você possa evoluir com qualidade. Coloque o exemplo de Jesus, tenha Jesus como seu exemplo e guia, para que você possa, daqui para frente, se melhorar e ter êxito, né? Porque a gente tem que servir sempre para o bem, né? E assim a gente vai estar simplificando o nosso caminho e vai entender que a vitória virá sim, mas a gente tem que entender, como Cristo nos ensinou, né? Que o momento oportuno para a gente fazer as coisas, o momento que a gente tem que se dedicar. Por isso que ele falou que a gente tem que, primeiro, né, é, não ganhar para fazer, a gente tem que fazer para ganhar. Então, você tem que fazer, né, boas ações, bons pensamentos, boas atitudes, para que você possa ganhar. Porque Jesus também disse que tudo que você fizer para o outro, você vai receber em dobro. Então, essa lição, ela é bem gratificante para que você entenda, né? Como ele falou aqui, que a colheita não precede da sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. Então, a colheita não vem primeiro do que a semente, não. Você primeiro precisa plantar, para depois você colher. A mesma coisa, você não vai começar uma casa pelo teto, você tem que começar pela base, né? Então, a gente precisa pôr, que Jesus também explicou, que não é porque você tem um grau mais elevado, um entendimento mais elevado, que você pode menosprezar o outro simples que não sabe nada, que não sabe nem ler. Porque a gente sabe que nós somos espíritos reencarnantes, então a gente já tem uma bagagem ali. A gente só precisa entender e colocar em prática e no caminho reto do bem, para que a gente possa entender, né, que o caminho da vitória, né, de vez que a vitória ela é real, a vitória vai vir para todos nós, né? Mas a gente precisa entender que nós não precisamos deixar passar essas possibilidades da existência. A gente tem que, né, procurar se melhorar nessa existência, né? Não criando assim muita expectativa que eu quero um êxito assim de uma hora para outra, que não é. Tudo vai do esforço, do caminho reto do bem, do que você entendeu. Até eu costumo falar que hoje em dia o mundo carece de interpretações. O povo está interpretando tudo errado. Então, Deus também nos deu os raciocínios. Ele deu raciocínio para você poder pensar, analisar, e não ser uma Maria vai com as outras. Então, a gente precisa entender isso. E quando a gente vai ter êxito, a gente precisa entender que esse êxito vai vir do nosso próprio esforço.
Agora, se você não se esforça, né, não tem como. E você tem que entender que todos nós somos aprendizes. E primeiro você tem que entender que não é ganhar para fazer, é fazer para ganhar. É isso que eu entendi da lição. Então, agora vamos à prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos então pedindo a fluidificação das águas. Vamos pedindo que a equipe de fluidificação das águas, com o auxílio do Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos pedindo então para as vibrações, para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos pedindo também para a caixinha azul dos pedidos de preces e tratamento para os encarnados. E eu peço aqui para a minha listinha, né, em especial para Davi Luca de Oliveira Lima, Rita de Cássia Batista, e também para Vera Lúcia Leonildo, e para todos, para que eles possam ficar firmes na fé, né, e auxiliar no seu próprio tratamento. Estamos também pedindo para o caderno dos desencarnados, que se encontra na nossa casa, né, e eu peço em especial para o meu pai, José Batista, que ontem completaria, se estivesse vivo, 101 anos. Peço também para todos aqueles que estão retornando à pátria espiritual, né, para que eles possam ter um despertar tranquilo, né, e sereno e aceite essa nova situação e que continue a sua evolução agora no plano espiritual. Peço também para a higienização no lar de todos os tratamentos da nossa casa. Peço também para o caderno dos dependentes químicos e também para os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais e também para todas as sintonias dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos, dos nossos assistidos, que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos então agradecendo à espiritualidade amiga e benfeitora todos os medicamentos que estamos recebendo onde quer que estejamos, seja no trabalho, seja no lar, seja na rua. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu peço, né, a todos que estão em sintonia conosco que encerre comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome,
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, a gente termina mais um plantão de oração, agradecendo a todos que estão conosco e aqueles que virão mais tarde. Nosso muito obrigado. Não esqueçam de deixar os seus likes e já deixo o convite para que na próxima semana a gente possa estar novamente junto para mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus. Que todos possam ter um bom final de semana, sempre com Jesus. Graças a Deus.